Olá, queridos, graça e paz, um bom dia a todos vocês. Hoje, sábado, 24 de abril, estamos gravando aqui em casa uma palavra de Deus para nós, para você, que Deus tem colocado em nosso coração. E é um prazer, um privilégio poder estar aqui, agradecendo a Deus pela saúde, pela proteção e pelo privilégio de a gente estar mais uma vez meditando na palavra de Deus. E queridos, queremos voltar ao tema que a gente vinha estudando, o chamado e o propósito de Deus para as nossas vidas. E esse chamado começa com Abraão, e esse chamado passa por Abraão, por sua descendência, pelo povo judeu, chega à igreja e através da igreja chega a nós. Então o chamado de Abraão, o chamado e o propósito de Deus com Abraão, ele vem através dos séculos, dos milênios e chega a nós. Hoje, através da igreja, através do propósito de Deus com a igreja, fazemos parte da igreja hoje. Então fazemos parte do chamado e do propósito de Deus. O texto base ainda continua aquele de Gênesis 12, 1 a 9, Deus chamando Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. É o chamado de Deus para Abraão romper com seu passado, com sua história, e porque o propósito que Deus tinha, o chamado e o propósito, não poderia ser executado se Abraão se mantivesse no mesmo local, com a vida velha, com os mesmos princípios, com o mesmo estilo de vida que ele vinha vivendo até então. E Deus chama Abraão e manda ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e ir para a terra que Deus iria mostrar. Esse é o chamado. O chamado é para sair da onde ele está, romper com sua velha história, romper com seu passado e ir andar com Deus. Vamos comigo, Abraão, vamos para a terra que eu vou te mostrar. O propósito, Deus começa a revelar, vou fazer de você uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, você vai ser uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que Abraão partiu, como o Senhor tinha dito, foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Queridos, Deus chama então esse homem com a idade de 75 anos para um chamado e para um propósito. Já estudamos algumas lições sobre isso e hoje Deus tem mais uma palavra dentro desse texto. Acredito que mais algumas lições, porque será que temos entendido, será que sabemos, compreendemos o chamado de Deus para nossas vidas? Querido, querida, você sabe o que está fazendo, o que você e eu estamos fazendo na igreja? O que é Deus para nós? Você um dia ouviu o chamado de Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para nós? O que Deus quer conosco? Afinal de contas, o que estamos fazendo na igreja? O que é a igreja de Deus? Para que fomos chamados? Qual o propósito? Qual o chamado? Qual o objetivo? O que estamos fazendo? Você se diz cristão, seja cristão evangélico, cristão católico, seja cristão pentecostal, tradicional, reformado, não reformado. Temos várias subdivisões aí do cristianismo. Mas, queridos, o que estamos fazendo?
de onde viemos, aonde estamos e para onde estamos indo. Para que Deus nos chamou? O que é ser cristão? O que é ser cristão? Para que Deus chamou Abraão, o pai da fé? E nós somos descendentes de Abraão, não fisicamente, não por sangue, mas a igreja é descendente de Abraão pela fé. E todos quantos fazem parte da igreja de Deus, da igreja de Jesus Cristo, são descendentes do Abraão pela fé. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas, queridos, o propósito de Abraão também é o mesmo para nós? O chamado para Abraão também é o mesmo? Vamos ver o que Deus quer falar conosco nesse tema. Uma palavra de oração. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos, eu e os meus queridos irmãos e amigos, aqui meditando na Tua santa palavra. Fala comigo aqui e fala com eles aonde estiverem agora e no momento que estiverem ouvindo essa palavra. Fala com eles, Senhor. Santo Espírito, toca em cada coração. Usa a minha vida aqui como Teu instrumento, Senhor. Quero ser apenas um canal de transmissão daquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Queridos, então, será que entendemos o propósito e o chamado de Deus para as nossas vidas? O chamado para Abraão foi, primeiro, sai da tua terra, da tua família e dos teus amigos. Rompe com a tua história e com o teu passado. Porque aonde você está, eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero fazer com você. Você tem que mudar, você tem que sair da onde você está. Então, Deus chama Abraão, ele obedece, ele rompe com o seu passado, com sua história, sai da onde está, deixa a sua família e sai para andar com seu passado, com sua história, sai de Harã e sai sem saber para onde ele ia. Ele sai sem saber para onde ia. Queridos, e o chamado de Deus para nós hoje? E o chamado de Deus para mim e para você? É dentro do mesmo princípio? Dos mesmos princípios? É a mesma base? Para que Deus nos chamou? Queridos, hoje eu quero fazer uma introdução e abrir aqui um leque para falar sobre o cumprimento desse chamado e desse propósito. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, deixa a tua família, rompe com o seu passado e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E daí Deus diz para ele, aí Deus começa a revelar o propósito. Eu vou te abençoar, vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer de você uma bênção e vou fazer de você um instrumento de bênçãos para o mundo. Para o mundo. Deus chama Abraão, então, para uma grande missão, para uma grande tarefa. Ser uma grande nação, ser uma bênção de Deus e ser um instrumento da bênção de Deus na terra. E Deus diz no capítulo 12 de Gênesis, em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas. Todas. Sem exceção. Deus chama Abraão para desenvolvê-lo, torná-lo um povo, uma nação, multiplicá-lo, sua descendência, fazer uma nação de Abraão e dessa nação, fazer com que essa nação se tornasse uma bênção e um instrumento de bênçãos para todos os povos da terra. Esse chamado é grandioso, porque eu e você estamos incluídos. A bênção de Abraão também chegou a nós. A razão de nós sermos abençoados hoje, termos Deus, termos Jesus Cristo, e Jesus Cristo ter vindo para nos salvar, morrer em nosso lugar e trazer vida eterna para todos nós e nos libertar, está dentro do chamado, está dentro desse propósito. Então, Deus chama Abraão para um grande propósito, abençoar ele, sua descendência e todas
as famílias da terra. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Primeira coisa, o propósito de Deus é para abençoar Abraão, é para abençoar seus descendentes e através de seus descendentes abençoar todas as famílias da terra. Então a primeira coisa, Deus não nos chamou apenas para abençoar a nós. Deus nos chamou, eu e você, apenas para abençoar você e eu. Ele nos abençoou, nos chamou primeiro para abençoar a nós e fazer com que sejamos um instrumento de bênçãos para nós, para nossa descendência, a nossa família e os nossos descendentes, e ser uma bênção para todas as famílias da terra, porque a bênção de Abraão passou para os descendentes espirituais, passou para os judeus, passou para os árabes, que também são descendentes deles, e nós vamos ver isso daqui a pouco, e passou para o cristianismo, os cristãos que são descendentes de Abraão pela fé. Então, queridos, esse propósito é imenso, esse propósito é tremendo, esse propósito Deus quer abençoar de maneira poderosa a minha vida, os meus descendentes, a minha família e através de mim, todas as famílias da terra. Então Deus chama eu e você, primeiro, para mudar a nossa vida e a nossa história. Para isso Ele tem que nos tirar do mundo e nos trazer para a sua presença. Não tem como fazer parte desse propósito e desse chamado, vivendo no mundo, vivendo longe de Deus, vivendo no pecado, vivendo fora dos princípios de Deus. Não tem como. Então a primeira coisa, Deus chama Abraão e faz ele romper com a sua velha história, com seus velhos princípios, com sua velha maneira de caminhar e leva ele para um lugar, para ele caminhar com Deus. E através ele ao obedecer esse chamado, ele se torna um instrumento de bênçãos para ele mesmo, um instrumento de bênçãos para os seus descendentes, a sua família e os seus descendentes, e um instrumento de bênçãos para todas as famílias da terra. E nós estamos nesse propósito. Deus chamou eu e você para sermos bênçãos, instrumento de bênçãos para nossas famílias e as pessoas que estão ao nosso redor, e instrumento de bênçãos para todo o mundo. Queridos, e Deus cumpre esse propósito. Deus cumpre esse propósito. Queridos, de Abraão descende e nasce 3 povos poderosos. 3 povos poderosos. E de Abraão também nasce e descende 3 religiões poderosas. Que povos são estes? Primeiro, o povo judeu, o descendente de Abraão. Abraão gerou Isaac, não tinha filhos, Deus dá um filho para ele quase 20 anos depois do chamado, através da sua esposa, Sara. Ele tem o Isaac, que é o filho da promessa. Mas antes até mesmo do Isaac, Abraão tem um outro filho. E Abraão e Sara, querendo adiantar o propósito de Deus, como ela era estéril, já estava aguardando um bom tempo, achava que a promessa de Deus não ia acontecer, que Deus tinha esquecido da sua promessa, e eles tentam ajudar a Deus. E Sara pede para Abraão ter um filho com a sua escrava, com a sua empregada, com a Sara. E Abraão tem um filho com a Sara, e esse filho se chama, recebe o nome de Ismael. E quando esse menino está num certo tamanho, Deus usa Sara para falar para Abraão, tira o Isaac aqui do meio da família, tira o Ismael do meio da família, manda a Agar embora, porque ele não vai fazer parte do propósito que eu chamei você. Ele vai fazer parte de um outro propósito, ele vai fazer parte de um outro povo. Então, Deus faz Abraão separar o filho que não é da promessa, o Ismael, e Deus fala para ele, porque está vindo aí o Isaac, o da promessa, e os dois não vão poder caminhar junto.
mas serão também uma grande nação, uma poderosa nação. Está lá no Gênesis. Então, primeiro, Deus cria o povo judeu através do Isaac, do Jacó, e o Jacó tem os 12 filhos, que daí nasce as 12 tribos, e da 12 tribos o povo de Israel, o povo judeu. E também de Abraão, Deus cria um outro povo, os descendentes do Ismael, da escrava, que é o povo árabe. O povo árabe. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. O povo judeu, descendente do Abraão através do Isaac, do Jacó, e depois das 12 tribos, formaram a nação de Israel. O povo árabe, descendente de Abraão através do Ismael e do filho da escrava, gerou o povo árabe. Abraão, através de Ismael, gera o povo árabe. Então, o segundo povo nascido de Abraão, descendente de Abraão, os árabes. E depois vem o povo cristão, os cristãos, descendente de Abraão, não de sangue, mas descendente de Abraão pela fé. Então, de Abraão nasce 3 povos: judeus, árabes e cristãos. Agora deixa eu te mostrar, e aí a gente vê o cumprimento extraordinário da promessa de Deus. Em ti e através de ti farei uma grande nação, uma poderosa nação. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E para executar esse propósito, Deus chama 3 povos. Deus faz nascer, descender do Abraão 3 povos: os judeus, os árabes e os cristãos. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. As 3 maiores religiões do mundo hoje são judaísmo, cristianismo e islamismo. Ou seja, o povo judeu criaram a religião judaica. O povo árabe criou a religião islâmica, ou chamado de os muçulmanos. E o povo cristão descende de Abraão pela fé. Os que aceitaram Jesus Cristo, creram na obra de Cristo na cruz, nascem pela fé, nascem de novo e fazem parte do povo escolhido de Deus, descendente de Abraão pela fé. Nós vamos ver isso daqui a pouco, a Bíblia falando sobre isso. Então são 3 povos, judeu, árabe e cristão, e 3 religiões, e as 3 maiores do mundo. As 3 maiores do mundo: judaísmo, islamismo e cristianismo. Queridos, o judaísmo é a religião do povo judeu. Preste atenção nisso. Uma das únicas religiões monoteístas. Monoteísta. Religião que acredita num único Deus. Judeus acreditam, creem e adoram um único Deus, o Criador do céu e da terra. O judaísmo. Queridos, os judeus, é uma religião, o judaísmo é a religião que existe desde Abraão há cerca de 3.000 anos, pelo menos há 3.000 anos, e são cerca de 13 milhões de judeus. Parte está na Palestina e o restante espalhado pelo resto do mundo. Os judeus seguem a Bíblia, têm a Bíblia como a palavra de Deus, especialmente o Velho Testamento. Agora, o islamismo, os descendentes de Ismael, que também são descendentes de Abraão, eles também fazem parte de uma religião monoteísta. Acreditam num único Deus, também o Criador dos céus e da terra. Mas seguem os ensinamentos não da Bíblia, mas do Alcorão, e tendo como seu profeta o Maomé. Os seguidores do islamismo são chamados de muçulmanos. O islamismo é a 2ª maior religião do mundo. Eles possuem cerca de 1,5 bilhão de pessoas. Bilhão de pessoas. É a 2ª maior
religião do mundo. Judeus, 13 milhões. Islamismo, descendentes de Ismael, ou muçulmanos, fazem parte da religião islâmica, ou muçulmanos, é a segunda maior religião do mundo, com cerca de 1,57 bilhões de pessoas no mundo. Quase que 20%, 30% da população mundial fazem parte da religião islâmica. Preste atenção nisso, é um dos descendentes de Abraão. Os judeus também são um dos descendentes de Abraão. Olha o cumprimento da promessa e do chamado. E agora, a terceira religião, descendente de Abraão, o cristianismo, uma religião também monoteísta, acredita em um só Deus e segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Possui cerca de 2,3 bilhões de fiéis no mundo. 2,3 bilhões de fiéis do mundo. Maior do que o islamismo. O islamismo, 1,57 bilhões. O cristianismo, 2,3 bilhões de pessoas no mundo. Os cristãos seguem a Bíblia como revelação e a palavra de Deus, dada aos homens, seja o Velho como o Novo Testamento, e é a maior religião do mundo. Então, meus queridos, eu chamo a sua atenção para que você entenda e veja, através desses fatos históricos, o cumprimento do chamado e do propósito de Deus. Abraão sai da tua terra, abandona seu passado, abre mão da sua velha história, abre mão da sua família, abre mão de tudo que você sabe até hoje, porque tudo que você fez até hoje, tudo que os seus princípios não servem para você ser o povo que eu quero formar. Então Abraão larga tudo e vai andar comigo, porque eu vou te ensinar, eu vou te trazer princípios novos, eu vou te ensinar, vou revelar para você a minha vontade, os meus preceitos, os meus mandamentos, e através de você eu vou fazer uma grande nação, e através dessa grande nação eu vou abençoar todos os povos da terra. Então, de Abraão, Deus cria 3 povos: judeus, muçulmanos ou islâmicos, ou islamismo, e o cristianismo. 3 povos descendentes de Abraão, 2 de sangue natural, judeus e o Islã, descendente do Ismael, e um povo descendente de Abraão pela fé, o povo cristão. E aí vem o povo cristão dividido entre católicos, evangélicos, pentecostais, não pentecostais, tradicionais, reformados, não reformados, enfim. Mas, afinal, 3 povos com as 3 maiores religiões do mundo. 3 povos que acreditam em um único Deus, o Criador dos céus e da terra. Preste atenção nisso. 3 povos com a mesma base com relação a Deus. Acredita num único Deus, em um único Deus, o Criador dos céus e da terra. Judeus, os islamitas, ou muçulmanos, e o cristianismo. Queridos, temos algumas diferenças entre judeus, cristãos e islâmicos, temos algumas diferenças na visão de como enxergamos Deus e como enxergamos o chamado e o propósito. Mas, com relação à existência de um único Deus, cremos iguais. Temos a mesma visão. Acreditamos na existência de um único Deus, Criador de céus e terra, soberano, eterno. Quanto a isso, a visão é a mesma. Então preste atenção sobre isso. Preste atenção sobre isso. Portanto, Deus cumpre a promessa a Abraão de fazer dele uma grande nação e, através dele, abençoar todas as famílias da terra. Esses 3 povos, judeus,
árabes e cristãos acreditam em um único Deus, o Criador dos céus e da terra. Portanto, Deus não tem o Criador dos céus e da terra. Embora tenham uma visão um pouco diferente sobre Deus, sobre seu chamado e seu propósito, acreditam na existência de um único Deus. São monoteístas. Judeus, islâmicos e cristãos, somos todos monoteístas. Acreditamos na existência de um único Deus. Queridos, é preciso ir e entender que Deus, através de Jesus Cristo, Deus manda Jesus Cristo há 2000 anos. Sabe para quê? Para salvar judeus perdidos, islamitas perdidos e cristianismo e cristãos perdidos. Porque só há salvação através de Jesus Cristo. Por isso ele vem à terra e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar a Deus a não ser por mim. Só podemos chegar a Deus através de Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo. E quanto a isso temos divergências, porque judeus ainda não acreditam, estão aguardando a manifestação do Messias. Islâmicos também. Mas para nós, Jesus já veio há 2000 anos. E virá novamente. E virá novamente, numa segunda volta. Mas virá para salvar judeus e aqueles que ainda não tiverem se convertido até lá, depois de passarem pela grande tribulação e por muito sofrimento, ele vem para salvar o restante dos judeus que sobreviverem às catástrofes ainda daqui para frente, e vem para salvar os restantes, como está lá em Zacarias e Malaquias. O restante, o remanescente daqueles que não se prepararem para o arrebatamento da igreja e que terão que passar pela grande tribulação, pelo fogo da grande tribulação, para entenderem que Jesus Cristo é o único caminho e aceitarem Jesus e se prepararem para encontrar com Deus. Mas Paulo, escrevendo em Efésios 2:11, ele diz o seguinte: lembram, eu quero dizer que vocês em outro tempo eram gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que são da circuncisão, e naquele tempo vocês estavam sem Cristo, sem Jesus, separados da comunidade de Israel, e eram estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavam longe, pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Então, antes de Cristo, quem era judeu estava incluído na promessa que Deus deu para Abraão. Mas quem não era judeu estava separado da comunidade de Israel, longe, sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora diz a Bíblia, o apóstolo: mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam longe, pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que havia no meio, na sua carne, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo, dos dois povos, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou paz a quem estava longe, quem não era judeu, e paz a quem está perto, porque por ele, por Jesus Cristo, ambos, judeus e não judeus, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Queridos,
Jesus derrubou a parede de separação que havia entre judeus e não judeus, cristãos, árabes, não cristãos. Jesus Cristo veio para derrubar a parede da separação e fazer um único povo. Deus não tem dois povos, Deus não tem três povos, Deus tem um único povo. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Isso está dentro do chamado e do propósito. Deus não tem três povos e nem dois povos. Deus tem um único povo. E Jesus Cristo veio para derrubar a parede de separação e, através da cruz, unir judeus, não judeus, que é gentios, árabes e todos aqueles que habitam no planeta Terra. A bênção de Abraão é para alcançar todos. É todos, através de Jesus. Queridos, mas precisamos entender que o acesso para Deus não é pela guarda da lei, como nós vimos aí, e nem de mandamentos, mas é através de Jesus Cristo. Daí a vinda de Cristo, que morreu na cruz no lugar do pecador, expiou o pecado daqueles que creem e o aceitam, para poder nos conduzir a Deus, seja judeu, seja árabe, seja cristão ou não cristão. O único caminho para Deus, para chegarmos a Deus, é através de Jesus Cristo. É o que está em Mateus 3,16 e João 14,6. E essa união de vários povos em um único povo é um processo que somente vai terminar e vai ser concluído com a volta de Cristo. É um processo, essa união de todos esses povos em um único povo, através de Jesus Cristo. É uma obra que Deus começou há 2000 anos atrás e vai concluir na volta de Cristo, a união de todos os povos em um só povo. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses. Aquele que em vós começou a boa obra, irá aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Eu e você precisamos entender que essa obra que Deus começou com Abraão, através do povo judeu, depois o povo árabe e agora o povo cristão, Deus começou uma obra de formar um povo que acredita no único Deus, e que ainda não entendeu, muitos não entenderam, que o único caminho para chegarmos a Deus é através de Jesus, e essa obra que Ele começou através todos esses povos, desses três povos e dos restos dos povos e do restante dos povos do mundo. É uma obra que Ele começou e que Ele está executando e que só vai ser concluída na volta de Jesus. E eu e você fazemos parte desse processo, e judeus fazem parte desse processo, e árabes fazem parte desse processo, e não judeus, e nem árabes, e nem cristãos, que também não estão nenhuma dessas três religiões, mas se crerem em Jesus Cristo, farão parte desse processo. E nós precisamos ter uma visão alargada e aberta, meu querido e minha querida irmã. Eu estou vendo cristãos descendo a lenha e não cristãos, e até mesmo dos outros cristãos, uma briga na internet defendendo cristianismo, mas esquecendo que também judeus fazem parte do processo, do chamado e do propósito, esquecendo que árabes também fazem parte do chamado e do propósito, e mesmo aqueles que não são nem judeus, nem árabes e nem cristãos, também fazem parte do processo. E nós precisamos parar com isso e abrir a nossa visão e ter uma visão ampla do chamado e do propósito de Deus. E Paulo diz, a profundidade das riquezas. Vamos abrir os olhos. E ele diz, como eu oro por vocês, para que o Senhor, Deus, possa abrir os olhos do vosso entendimento, e vocês possam, lá em Efésios 1, vocês possam compreender a vossa vocação, o vosso chamado, e a grandeza desse chamado, qual é a largura, qual é a altura, qual é o comprimento, qual é a extensão. Queridos, meus queridos, precisamos ter uma visão macro religiosa, uma religião macro cristã,
macro. Eu me lembro que na década de 80 a gente falava, os economistas falavam, e quem acompanhava isso lembra disso, que o Brasil precisava ter uma visão macroeconômica do mundo. E o Brasil ficou parado no tempo. E quem tem uma visão macroeconômica de economia, viu que países como a China desenvolveram tremendamente. E o Brasil ficou parado com a visão só de brasileiro. E nós estamos parados no tempo. E muitos países ficaram parados no tempo, porque ficaram com a visão parada, não a visão macro, abrangente do mundo, mas uma visão só deles. E muitos cristãos estão com a visão micro espiritual, uma visão fechada, uma visão de que só eles são salvos, só o cristianismo fazem parte do projeto de Deus. Queridos, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz. Então, Paulo está dizendo em Filipenses 1,6 que essa obra que Deus começou com Abraão, com judeus, com árabes e com cristãos, vai espalhar para o mundo inteiro. E o propósito é formar uma multidão que a gente vai ver no Apocalipse, que ninguém pode contar, de filhos de Deus, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as tribos, vão estar diante do trono. Precisamos ter essa visão. Olha o que o apóstolo diz em Efésios 4, 1-6, nos chamando a atenção para isso. Olha o que ele diz. Aqui somos exortados a andar como digno do chamado, da vocação, com humildade, com mansidão, com longanimidade, com paciência, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não é unidade de fé. Unidade de fé é um outro processo. Somos chamados para guardar a unidade do Espírito. Veja, pois, aqui, Efésios 4, 1-6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, Paulo dizendo, que andeis como é digno da vocação, do chamado, que fostes chamados com toda a mansidão, com toda a humildade, com toda a longanimidade, que é paciência, muita paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque só há um corpo, só há um povo, só há um Espírito, e como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, só há um corpo, só há um povo, só há um Deus, só há um Espírito, e só há um chamado, e só há um propósito. Aleluia! Você quer fazer parte desse propósito? Então, estamos sendo chamados para ser humilde, para ser manso, para ser paciente, para ser longânimo, não querer parar de atacar os outros, porque nós estamos sendo chamados para um propósito, estamos sendo trabalhados, transformados de dia a dia, de glória em glória, e eles também. E aquele que começou essa boa obra, ele está trabalhando, e ele vai concluir no dia de Cristo. Aleluia! Aleluia! Queridos, então está aí a palavra, sejam humildes, manso, longânimo com os outros, suportando, paciente com os outros, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não é unidade de fé, temos divergência de fé, judeus têm uma visão de fé, nós temos outra, árabes têm outra, e quem não é de nenhuma dessas também possa ter uma visão de fé diferente, mas somos chamados para guardar a unidade da fé, a unidade do Espírito, guardar a unidade do Espírito, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, entendendo o propósito, entendendo o chamado, porque só há um corpo, só há um Espírito, só há um Deus e só há uma esperança da vida eterna de salvação através de Jesus Cristo, e todos estão sendo chamados para esse propósito. Agora, olha, capítulo 4 de Efésios também, a continuação aí do Efésios 4, ele diz que a unidade da fé é um processo que vai estar sendo executado através de quê? Olha aí, Efésios 4, 11-16. Ele mesmo deu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, dons e ministérios. Aqui os ministérios, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo na terra, até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé é um processo que está sendo executado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela revelação, pelos ministérios, pela palavra pregada e pela revelação que Deus está trazendo nesse tempo do fim, trazendo revelação para que possamos chegar à unidade de fé através da ação da palavra e do Espírito Santo e dos dons e dos ministérios. Até que chegamos todos à unidade de fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura de um homem perfeito e não de menino, para que não sejamos mais como menino, inconstante, levado por tudo quanto é vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Não, isso aí, menino vai andar sendo levado por tudo quanto é vento de doutrina, mas nós estamos sendo chamados para ser homens adultos, mulheres adultas, crescidos em Deus, crescidos na palavra, crescidos nos ministérios, submissos uns aos outros, sendo edificados uns aos outros, através da revelação que Deus está dando. Portanto, precisamos parar de brigar uns com os outros, e precisamos ver o que é que Deus está trazendo de novo na vida do irmão, que tem base bíblica, e que é uma revelação que Deus deu para ele, e eu preciso pegar para mim. Mas temos que tomar cuidado, porque tem gente que não está trazendo revelação, está trazendo engano e fraudulosamente levando você para longe de Deus. Mas tem homens e mulheres de Deus, na presença de Deus, buscando revelação, sendo para ser um instrumento de bênçãos para esse mundo. Queridos, quando terminar o tempo dos gentios, esse agora, os judeus serão salvos. Portanto, o ramo natural, que somos nós, os cristãos, Deus primeiro chamou judeu. Jesus vem, eles rejeitam Jesus. Deus corta temporariamente judeu do propósito. E entra a igreja. Mas quando terminar o tempo da igreja, os judeus vão ser salvos. Olha só a Bíblia. Considera Romanos 11, 22 e 27. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, os judeus que rejeitaram Jesus, severidade. Mas para contigo, bondade e benignidade. Entretanto, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, tu também serás cortado. Deus está dizendo que judeu foi cortado, ou seja, o judeu, que é a figura da videira, a videira foi cortada e no tronco dele Deus enxertou a igreja, os cristãos. Só que ele está dizendo, cuidado, você foi enxertado no tronco. O ramo foi enxertado no tronco. Mas teme, obedece, anda pela palavra, senão você vai ser cortado como eles foram. Olha só. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados de volta, porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Mas porém tu, que foste cortado do jambuzeiro brabo e enxertado na boa oliveira, quanto mais estes, que sendo já os ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então, queridos, Deus está dizendo o seguinte, eu cortei, a figueira não estava produzindo fruto bom, que eram os judeus, eu cortei temporariamente e enxertei o povo cristão, os que não estavam incluídos na promessa de Abraão. Aí nós entramos, é aqui que nós nascemos, é aqui que nasceu o cristianismo. Quando Deus cortou os judeus, veio para os seus não receberam. Mas todos quantos recebem o poder para ser chamado filho. Deus, então, corta judeus, enxerta naquele tronco a igreja. Mas está dizendo, e você era um jambuzeiro bravo. Deus cortou você de lá do mundo, enxertou na videira. Mas teme, obedece, porque senão você vai ser cortado do tronco como eles foram. Se você desobedecer, você é cristão.
Então para de querer ser bom. Ninguém é bom, nem judeu, nem cristão. Quem é bom é Deus, e que nos arrancou do pecado e nos trouxe, enxertou na videira, no tronco bom, que nasceu dele. E o judeu foi cortado porque rejeitou. Só que Deus está dizendo que se os judeus se converterem, serão enxertados de novo no tronco bom. E nós, se começarmos com egoísmo, com orgulho, achar que somos o dono de tudo, vamos ser cortados, reprovados. Olha só o texto. Considera a bondade e a severidade de Deus. Bondade para você que aceitou, e severidade para eles que rejeitaram. Mas também eles, se não permanecerem na incredulidade, se voltarem para Deus, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. E tu, que foste cortado do jambuzeiro bravo, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são ramos naturais, serão enxertados na oliveira verdadeira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos. O endurecimento de Israel veio em parte até que a plenitude dos gentios haja entrado. O endurecimento de Israel está funcionando até que o tempo do gentio termine. Israel continua sem acreditar no Messias até que feche, complete o tempo da igreja, o tempo do cristianismo. A porta logo vai fechar. E quando o tempo na plenitude dos tempos, quando o tempo dos gentios encerrar, assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó todas as suas impiedades. E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados também. Romanos 11, 22 a 27, o sangue de Jesus Cristo está tirando o meu e o seu pecado, e de todos os cristãos que acreditam em Jesus Cristo. Mas o sangue de Jesus Cristo vai tirar o pecado de judeus, de árabes e não cristãos, para formar o grande povo, o povo de Deus. Aleluia! Então vamos parar, queridos, dessa visão míope, pobre, micro, e vamos ter uma visão macro, ampla, completa do Evangelho, da salvação, do chamado, do propósito. Olha que grandiosidade! Judeus estão no propósito, árabes estão no propósito, cristãos estão no propósito, e quem não é de nenhum desse povo, se aceitar Jesus, vão fazer parte do propósito. Querido, eu concluo hoje essa introdução trazendo para você uma visão mais ampla, mais abrangente do chamado e do propósito de Deus para todos nós. Para quem é judeu, para quem é cristão, para quem é árabe, essas três maiores religiões do mundo que acreditam no único e verdadeiro Deus, e para todos aqueles que não acreditam e que não conhecem o verdadeiro Deus. Deus está chamando você. Deus está dizendo para você que só existe um único Deus verdadeiro. Os outros são falsos. E você precisa crer no verdadeiro. Você que ainda não acredita, você que ainda não conhece Deus de verdade e a Jesus Cristo, você precisa conhecer o verdadeiro. E você que já acredita e conhece, você precisa seguir e obedecer o verdadeiro para que você possa fazer parte do propósito e do chamado. Deus abençoe você. Já está dando 50 minutos e eu preciso parar por aqui. E eu quero orar com você. E a minha oração é que Deus tenha começado a abrir a sua mente e a sua visão para a grandiosidade do chamado e do propósito de Deus para com todos nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta manhã. Obrigado por falar comigo. Obrigado por falar com meu irmão
irmã e amigo que estará ouvindo esta palavra. Fala com eles, abre a visão deles para o teu chamado, para o teu propósito tão grandioso, que abrange judeus, abrange cristãos, abrange não cristãos, abrange árabe, abrange todas as famílias da terra. Pai, que possamos ter uma visão ampla desse chamado, que possamos ter humildade, que possamos nos humilhar e entender que todos nós somos chamados, estamos sendo trabalhados, preparados para fazer parte do teu propósito. E o Senhor que começou essa obra, um dia o Senhor vai aperfeiçoar em todos nós até o dia de Cristo. Abençoe os meus queridos irmãos, sejam eles evangélicos, católicos, seja os judeus, seja os irmãos árabes, seja aqueles que não são de nenhuma religião. Senhor, traz a todos nós uma visão ampla, como o Senhor falou através do apóstolo Paulo no livro de Efésios. Uma visão ampla desse chamado, uma visão ampla de que só temos um só Deus, um só Espírito, uma só fé, e nos conduz, Senhor, a um crescimento de uma visão perfeita e completa do que significa seguir a Jesus Cristo. Abençoe essa família, abençoe a cada irmão, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, querido. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus.